Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção desse simulado e nós separamos aqui algumas questões organizadas pela banca AOCP, pelo nosso Instituto AOCP. Questões sobre crase, concordância nominal, concordância verbal, colocação pronominal. Então, tem muita coisa bacana aqui nesse material. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e eu estou aqui toda semana fazendo esse trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, ó, já se inscreva no canal, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba esquecendo. Então, não deixe para depois, já se inscreva aí agora mesmo. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você seja direcionado, para que você seja direcionada para o nosso grupo gratuito de estudos. Lá nós disponibilizamos materiais como esse, né, com antecedência. Então, quem está lá conosco recebe esse material, resolve as questões e depois vem aqui conferir a correção de cada uma delas. Então, o link para que você esteja conosco lá nesse grupo vai ficar disponível aqui abaixo na descrição do vídeo. E agora, sem mais enrolação, vamos para a primeira questão. Bora, 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 porque quem quer passar não enrola. Então, vamos para a nossa primeira questão. A banca vai trabalhar com acentuação gráfica. Quando você vai acentuar uma palavra ou não, para você saber, né, se você acentua ou não essa palavra, você não faz isso por dedução, por intuição, por afeição, porque tem gente que, eu acho bonita essa palavra com acento, eu vou acentuar. Se afeiçoou aquela palavra com acento. Não é assim. Tem um porquê, tem uma regra que me diz que a palavra tem de ser acentuada ou não. E aí você vai observar duas coisas, né? Primeiro, a tonicidade silábica, ou seja, qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte daquela palavra. E depois você vai observar a terminação dela, como a palavra termina, em qual letra ela termina, porque isso vai te sinalizar se a palavra vai receber acento ou não. Por exemplo, eu tenho a palavra cajá. Tem acento. Mas por que tem acento? Vou olhar a tonicidade silábica dela. Se eu separar em sílabas, eu tenho ca, já. A última sílaba foi a sílaba mais forte. Quando a última sílaba é mais forte, eu tenho uma palavra oxítona. E ela é uma oxítona que terminou em A. E eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. Eu preciso acentuar. Então, cajá é acentuada por ser uma palavra oxítona que terminou em A. Agora, eu não acentuo, por exemplo, a palavra caju. Não acentuo. Se eu for separar em sílabas, eu tenho caju. A última sílaba foi a sílaba mais forte. Essa palavra ela é uma oxítona. Mas olha a terminação dela. Ela terminou em U. Eu só acentuo oxítona terminada em A e O, em ou ens. Se não terminar assim, eu não vou acentuar. Então, se terminou em U, não pode ter acento. Se terminou em I, não pode ter acento, ok? Então, tem um porquê para que a palavra seja acentuada ou não, e você vai observar sempre a tonicidade, qual é a sílaba tônica e o final da palavra. No nosso curso preparatório, nós destrinchamos esse conteúdo. Nós trabalhamos com todas as regrinhas, com os bizus, com os macetes, para que você se recorde dos finais que levam uma palavra a ser acentuada ou não, ok? Então vamos lá para a nossa questão. Analise, não, assinale a alternativa em que os pares de palavras são acentuados com a mesma regra.
Então, acentuados pela mesma regra. Na letra A, nós temos a palavra até e a palavra porquê. Vou observar a questão da tonicidade silábica dessa palavra. Se eu separar em sílabas, eu tenho até. O té é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, a última sílaba foi a mais forte. Ela é uma palavra oxítona. Por que que ela foi acentuada? Porque ela é uma oxítona que terminou em E, tá vendo? Eu acentuo a oxítona terminada em E, por isso ela foi acentuada. Por quê? Porque a última sílaba foi a mais forte. Se você tiver dificuldade para observar a sílaba tônica, você vai chamar a palavra como se fosse o nome de uma pessoa. Eu tenho uma pessoa que o nome é porquê, vou chamar. Porque a sílaba que eu chamar mais é a sílaba tônica, tá? Então aqui a última sílaba foi a mais forte. Ela é uma palavra oxítona. Patrícia, ela é acentuada porque ela terminou em E. Então aqui eu já tenho o meu gabarito. Aguarda. Coloque essa alternativa aí debaixo do braço e leve até o final. Vai analisando as outras. Porque tem um detalhe aqui, ó. Eu tenho essa palavra porquê com acento e eu posso ter também sem acento. Então a banca pode considerar aqui a regra do acento diferencial. Pode considerar que essa palavra aqui foi acentuada para diferenciar dessa outra palavra aqui, ok? Então, aí não seria a mesma regra de acentuação. Mas, se não tiver outra alternativa completinha, melhor que essa, a alternativa vai ser, então leva debaixo do braço. Vamos ver a letra B. Na letra B, nós temos não e tem. Eu não separo essas palavras. Não e tem. São palavras monossílabas. E eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E ou O, ok? Então vamos lá. Aqui o não é uma sílaba só, é um monossílabo. Mas o que apareceu aqui foi o tio. Gente, cuidado, o tio não é acento. O tio é marca de nasalização. Então não tem uma palavra acentuada aqui por ser um monossílabo. É um monossílabo terminado em O. Não, não tem acento. Aquilo ali é marca de nasalização. E no tem é uma sílaba só, é um monossílabo. Patrícia, não terminou em A, não terminou em E, não terminou em O. Então, por que que tem um acento ali? Esse acento é um acento diferencial. Porque eu digo assim, ele tem e eles têm, com acento. Então, esse acento ali, ele foi usado para diferenciar singular, ele tem, uma pessoa só tem, e eles têm, plural. Então, é um acento diferencial. Foi usado para diferenciar quando o verbo está no singular, quando o verbo está no plural, ok? Então, aqui nós não temos também mesmo a regra de acentuação, mesmo porque o não está acentuado. Ele tem uma marca de nasalização ali, que é o tio. Na letra C, nós temos implicações e construídos. Vou olhar a tonicidade silábica aqui e vou separar em sílabas. Implicações, implicações, os sons é a sílaba tônica. É uma palavra oxítona. Tem acento? Não. Tem marca de nasalização. Na outra, construídos, construídos. Última, penúltima sílaba foi a mais forte. Eu tenho aqui uma palavra paroxítona. Então, eu tenho uma oxítona, uma paroxítona. E essa paroxítona aqui foi acentuada pela regra da segunda vogal do hiato. Então, não é a mesma regra de acentuação, mesmo porque a primeira não tem acento, ela tem o tio, que é marca de nasalização. Letra D, olha, eu tenho e até.
É uma sílaba só. É um monossílabo. E é o E. Se é monossílabo, tem o E, final E, então eu vou acentuar. Agora aqui, até tem duas sílabas, não é monossílabo, né? Então, eu vou olhar a tonicidade silábica aqui. É a última sílaba mais forte. Então, ela é uma oxítona que terminou em E, por isso ela foi acentuada. Então, não é a mesma regra de acentuação. O E foi acentuado por ser um monossílabo tônico, tá? E o até por ser uma oxítona terminada em E. Agora, letra E. Edifícios. E que. Opa, cortei o I ali, né? Equilíbrio. Edifícios. Última, penúltima sílaba mais forte. É uma palavra paroxítona. É uma palavra paroxítona. É uma paroxítona terminada em ditongo. O I e o O ficaram ali na mesma sílaba. Esta é a regra de acentuação para essa palavra. Ela é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Equilíbrio. O li foi a sílaba mais forte. Última, penúltima. Também é uma palavra paroxítona. E é uma paroxítona que terminou em ditongo. O i e o o ficaram juntos ali na mesma sílaba. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui eu tenho fechadinho, completinho ali. As duas palavras foram acentuadas exatamente pela mesma regra gramatical, mesma regra de acentuação, né? Então, nós temos ali como gabarito a alternativa E, tá? Mas, Patrícia, eu pensei em separar dessa forma. Edifícios. Eu pensei em separar assim. E de, opa, e de fi, si, os. Está errada essa separação? Não. Se você for ao dicionário, você vai encontrar essa forma de separação silábica também. Mas aqui, ó, nós passamos a ter como sílaba tônica, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Separada assim, ela passa a ser proparoxítona, que é chamada de proparoxítona acidental. Qual é a preferência da banca? Como que eu vou classificar então? Como proparoxítona ou como paroxítona? Como paroxítona terminada em ditongo. Você não vai separar esse final, você vai deixar esse final junto, ok? A banca prefere assim. Então, você vai classificar como paroxítona terminada em ditongo. E aí, você vai prestar atenção a esses finais aqui, ó. Quando a palavra, né, estiver acentuada ali e ela terminar em ia, em i, em io, em ua, em ue, em u, em eu, em ea ou em oa, só trocar aqui para ficar na mesma sequência, ele fica melhor para vocês conferirem. Em ea, em eu ou em oa, quando aparecerem esses finais, você vai deixá-los junto. Esses finais vão ficar juntos, ok? Então, terminou, a palavra terminou em ia, ie, io. Ua, ue, u. Ea, eu, oa. Você vai deixar junto. Essa é a preferência da banca. Aqui, ó, edifícios e equilíbrio. Olha o final, io. Olha o final, io. Eu deixo junto. Outra palavra, ó, se tiver assim, polícia. Polícia.
Olha o final. Ia. Olha o final. Ia. Você vai deixar junto. Então, se eu for separar em sílabas aqui, eu vou separar polícia. Deixei o final junto. Qual é a regra de acentuação? Por que que essa palavra foi acentuada? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Só verificar como está aparecendo aqui para vocês. Aqui. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Posso separar polícia? Pode. É a preferência da banca? Não. A preferência não é que você classifique como proparoxítona, mas que você classifique como paroxítona, ok? Assim que você vai, essa linha de raciocínio que você vai seguir, tá? Ó, colocar outra palavra aqui, ó, contínua. É uma linha contínua. Olha o final da palavra. Terminou em ua. Terminou em ua. Olha o final aqui. O que você vai fazer? Deixar junto. Então você vai separar continuar junto. Paroxítona terminada em ditom, ok? Vamos lá, vamos para 2. Na número 2, nós temos o seguinte: uma questão sobre classes gramaticais. Assinale a alternativa em que a palavra destacada funcione como um advérbio que atribui uma circunstância a uma ação. Gente, o advérbio é uma palavra que vai se referir sempre, para ser advérbio, tem de estar relacionado ao verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Para ser advérbio, tem de estar relacionado a verbo, adjetivo ou advérbio. E o advérbio, ele é uma classe invariável. Ele é uma classe invariável, ok? Ele não vai flexionar. Então, se eu digo, ele corre muito, ele é, ele, ele fala muito mal. Ele é muito inteligente. Então, nós temos aqui, ó, muito, muito, muito. Uma informação é ele corre, outra, ele corre muito. Então, esse muito está relacionado a corre. Corre é um verbo. Então, muito é um advérbio. 2, ele fala muito mal. Uma informação é ele fala mal. Outra é ele fala muito mal. Então, aqui eu tenho muito relacionado a mal. Mal é o modo como ele fala, é um advérbio,
Então, muito é um advérbio que está se referindo a outro advérbio. 3. Ele é muito inteligente. Uma informação é ele é inteligente, outra ele é muito inteligente. Então, muito aqui está se relacionando a inteligente. Inteligente é uma característica, é um adjetivo. Eu tenho um homem inteligente, uma mulher inteligente. Inteligente é a característica. Então, muito está relacionado a adjetivo. Então, nesse contexto ali, ele é um advérbio, tá? Então, para ser advérbio, tem que estar relacionado a verbo, adjetivo ou advérbio. Se estiver relacionado a substantivo, não é advérbio, ok? Se eu disser, por exemplo, ele come muito bolo. Ele come muito bolo. Uma informação, ele come bolo. Outra, ele come muito bolo. O muito está relacionado a bolo. E bolo, eu posso dizer o bolo. Se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Então, nesse contexto aqui, muito não pode ser advérbio, tá? Muito aqui vai ser pronome, tá? Então, não é advérbio nesse contexto. Para ser advérbio, tem que estar relacionado a verbo, adjetivo ou ao próprio advérbio. E advérbio é palavra invariável, não vai mudar, tá? Ele corre muito, elas correm muito. Eu não digo elas correm muitos. Não muda, porque é advérbio. Ele fala muito mal, elas falam muito mal. Ele é muito inteligente, elas são muito inteligentes. Agora, ele come muito bolo, eles comem muitos bolos. Flexionou, tá vendo? Então, vamos lá para a nossa questão. A banca quer um advérbio que atribua uma circunstância a uma ação. Se é ação, eu vou buscar o advérbio que está relacionado a um verbo, ok? Verbo, indicação. Adjetivo é a nossa característica, advérbio indica sempre uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, enfim, uma circunstância. Então, eu preciso encontrar um advérbio que esteja relacionado ao verbo, indicando uma ação. Vamos para a letra A. Vamos para as nossas alternativas. A pessoa vem aqui, bate o olho e fala principalmente. A palavra principalmente terminou em mente. Eu aprendi que toda palavra terminada em mente é advérbio, ok? Mas a banca quer um advérbio que esteja relacionado ao verbo. Então, presta atenção. O self-service é um sistema de atendimento adotado principalmente em restaurantes. Principalmente é um advérbio, mas está relacionado a em restaurantes. Em restaurantes nos traz ideia de lugar, uma circunstância de lugar. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Então, o advérbio não está relacionado ao verbo. Não posso marcar a alternativa A. Na B, nós temos pouco a pouco, sem percebermos, vamos vivendo cada vez mais um modo autocentrado. Autocentrado está relacionado a modo. E modo, eu digo o modo. Ó. Um modo, o modo é um substantivo. Se eu tenho uma palavra relacionada a um substantivo, não é advérbio, tá? Tanto que eu posso flexionar aqui, eu posso dizer modos autocentrados. Se flexiona, não é advérbio. Está ligado a substantivo, não é advérbio. Advérbio sempre vai estar ligado a verbo, adjetivo ou a outro advérbio. Na letra C, nós temos o porém. Gente, porém é decoreba. Porém é sempre conjunção. É uma conjunção coordenativa
adversativa. Então, nós temos ali uma conjunção, não é advérbio, tá? E na letra D, nós temos: veremos uma quantidade cada vez maior de pais. Pais que querem escolher livremente. De que forma, de que modo eles querem escolher? Querem escolher livremente. Então, o advérbio está relacionado ao verbo, à ação de escolher. Por isso, a nossa alternativa é a alternativa D, ok? Na A nós temos advérbio, mas o advérbio não está relacionado à ação, ao verbo. Por isso não é a alternativa correta. De fato, a alternativa correta é a D. Vamos para a próxima. Questão 3. Na questão 3, a banca vai trabalhar com concordância verbal e nominal. Concordância verbal é a combinação ali entre o verbo da oração e o núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Então, no geral, essa é a regra, né? Lógico que tem as particularidades, mas no geral, a regra geral é essa. Verbo concordando com o núcleo do sujeito. E a concordância nominal, concordância entre os nomes, as palavras ali dentro da oração. Então, na letra A, nós temos o seguinte: a banca disse que parecido aqui deveria estar no feminino para concordar com inteligência. Então, vamos analisar. Esse tipo de inteligência é bastante parecido com a inteligência emocional. Temos o verbo aqui. O que é bastante parecido? O que é parecido? Esse tipo de inteligência. Isso daqui é o nosso sujeito. O núcleo desse sujeito é qual palavra aqui? Tipo ou inteligência? Tipo. O núcleo do sujeito, em 99,9% das vezes, vai ser um substantivo. E esse substantivo nunca pode estar preposicionado. O núcleo do sujeito nunca pode ser um termo preposicionado, não pode ser uma palavra ali precedida de preposição. Inteligência é um substantivo, ó. Eu digo a inteligência, mas eu tenho preposição aqui, não pode ser um núcleo. Então, não posso dizer parecida. Por quê? Porque o núcleo aqui, ó, é tipo. É o tipo. Então, é um tipo bastante parecido no masculino, ok? Então, errada aqui a afirmação da letra A. Não poderia, não deveria estar no feminino para concordar com inteligência, porque tem que concordar com o núcleo daquele sujeito ali, que no caso é tipo uma palavra masculina, tá? Na letra B, deveria, a palavra específicos, deveria estar no feminino para concordar com situações. Então vamos lá. Os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos. O que nós temos aqui? Uma concordância nominal. Quando você tem substantivo seguido de substantivo mais um adjetivo e você encontrar aqui um substantivo masculino, um substantivo feminino ou feminino e masculino, mais esse adjetivo, você vai ter duas possibilidades de concordância. Esse adjetivo ele pode concordar com o último substantivo ou ele pode concordar com os dois. Então eu digo situações, ó, determinados contextos, os contextos, substantivo masculino. Situações, as situações, substantivo
feminino. Então, eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, mais um adjetivo específico. Qual é a regra? Eu posso concordar com o último termo, então eu posso dizer os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicas. Eu poderia concordar com o último, mas eu posso também concordar com os dois. E quando eu concordo com os dois, necessariamente eu vou jogar para o masculino plural. Então, os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos. Eu estou concordando o adjetivo com os dois termos, joguei para o masculino plural. Ok, perfeito aqui. Então, a banca diz que específicos deveria estar no feminino para concordar com situações. Não, não é deveria. Poderia. Poderia estar? Poderia, porque estaria concordando somente com o último substantivo. Mas pode também concordar com os dois e ficar tal como está ali. Então, o erro está aqui, ó, nesse deveria, não deveria, poderia, ok? Então, letra B está errada também. Vamos ver a próxima. Os encontros sociais, tá? Vamos ver o que está entre parênteses, né? São regidos, está no plural para concordar com o sujeito composto, determinados contextos e situações específicas. Então, vamos lá para a nossa questão. Determinados contextos e situações específicas. Gente, a banca falou que isso aqui é sujeito composto. Olha o que nós temos aqui. Nós temos uma preposição iniciando esse trecho aqui. Se eu tenho uma preposição aqui iniciando, isso não pode ser sujeito, né? Você nem perderia tempo com essa questão. Porque se eu tenho preposição aqui antes desse termo, esse termo não pode ser sujeito, tá? Mas vamos lá. Os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos e são regidos por normas da cultura. Então, eu vou pegar aqui primeiro o verbo, a locução. O verbo, né? Se dão. O que se dá? Os encontros sociais. São os encontros sociais que se dão. Esse é o nosso sujeito. Dentro desse sujeito, eu tenho um núcleo, encontros. Então, eu tenho um sujeito simples, ok? Um sujeito simples. O verbo está concordando com o núcleo. Núcleo no plural, verbo no plural. Os encontros se dão em determinados contextos e situações. E são regidos. Então, eu pego aqui a locução. São regidos. Quem são regidos? Ou que são regidos? Os encontros sociais. Eles, os encontros sociais. Então, são regidos está concordando aqui com encontros também. Os encontros sociais se dão e os encontros sociais são regidos, ok? Então, ele não está concordando com sujeito composto determinados contextos e situações. Não, isso não poderia ser sujeito porque tem preposição aqui. Está concordando com os encontros sociais, certo? Letra D. Fala que a palavra depende está no singular, pois está concordando com o substantivo uso. O verbo depender está no singular porque concorda com o uso. Vamos ver. Portanto, além da dimensão pessoal, conhecimentos, sentimentos, crenças, o uso competente das habilidades sociais depende. Opa, encontrei o verbo.
quero buscar o sujeito desse verbo, porque o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Como que eu encontro o sujeito? Eu faço a pergunta ao verbo, pergunta antes do verbo. O que? O que depende? O uso competente das habilidades sociais. O uso competente depende também da dimensão situacional, ok? Então, esse é o nosso sujeito. Vou buscar o núcleo desse sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Um substantivo. É um substantivo que não esteja precedido de preposição. Eu tenho aqui habilidades. As habilidades é substantivo, mas vejam que antes desse substantivo eu tenho preposição. Então não pode ser o núcleo do sujeito. Aí eu tenho uso. O uso é um substantivo, não está precedido de preposição. Então, o núcleo desse sujeito é uso. É um sujeito simples, ok? É um sujeito simples. Então, é o uso depende. O uso depende. O verbo está concordando com uso. A banca disse que depende está em singular, pois concorda com o substantivo uso. Perfeita afirmação, ok? Olha como a banca trabalha para te induzir ao erro. Ela colocou aqui, ó, palavras, uma sequência, né, de palavras no plural, para te induzir a achar que o verbo está concordando aqui com habilidades, entendeu? Mas não está concordando com habilidades porque habilidades está com preposição antes, não pode ser núcleo do sujeito. Letra E. Na letra E, a banca diz que ocorrem deveria estar no singular para concordar com o contexto. Então, nós temos aqui o uso competente das habilidades sociais depende. Então, o uso depende. Também da dimensão situacional, contexto onde ocorrem encontros. Olha só o que nós temos aqui. O verbo ocorrer tem sujeito, você vai buscar o sujeito dele. Começou a fazer análise sintática, vai seguir a sequência lógica. Qual é essa sequência, o passo a passo? Você vai buscar primeiro o sujeito, depois você vai encontrar o verbo, vai buscar o sujeito e só depois complemento. Como que você encontra o sujeito? Você faz pergunta antes do verbo. O que, o quem? Então, o que ocorre? Os encontros. Os encontros ocorrem. Isso daqui é o nosso sujeito. Então, o verbo ele tem de ficar no plural, porque ele está concordando com encontros. O núcleo desse sujeito está no plural, o verbo tem de ficar no plural. Ok? Então, a banca inverteu ali a ordem, né? Na ordem direta, nós teríamos aqui, ó, os encontros ocorrem. Os encontros ocorrem. O que ocorre? Os encontros. Mas para dificultar, ela coloca o sujeito posposto ao verbo, depois do verbo. Como você vai fazer para você não cair na pegadinha? Vai seguir essa sequência aqui, ó, essa ordem. Sempre vai buscar o verbo, depois o sujeito desse verbo, tá? Fazendo a pergunta antes do verbo. O que depende? Ou quem depende? E aí você vai encontrar o sujeito, ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D, nosso gabarito. Vamos para a próxima, número 4. Aqui a banca vai trabalhar com colocação pronominal. O que é a colocação pronominal, gente? É você saber a posição do pronome em relação ao verbo. Quais pronomes? Me,
ter, ser, nos, vos, o, a, os, as, lhe ou lhes. Esses pronomes, eles podem aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Eu posso dizer ele não me falou. Falou-me. Falar-me-á. Então, eu tenho aqui o pronome me, na número 1, e ele apareceu antes do verbo. Isso daqui é uma próclise. Próclise é quando o pronome aparece antes do verbo. E aí você vai lembrar desse P de próclise, vai pensar em primeiro, ele vem antes. Na número 2, olha a posição do pronome em relação ao verbo. Ele apareceu depois do verbo. Quando o pronome aparece depois do verbo, nós temos uma ênclise. Só para lembrar, você pode pensar no end, de final, end, final. Ou seja, ele aparece no final, depois do verbo. Não necessariamente no final do período, tá, gente? É só para você lembrar que é final no sentido de ser depois do verbo, tá? E aqui na 3 eu tenho falar-me-á. O verbo é este, ó, falará. O pronome apareceu no meio, o verbo é falará. O verbo no futuro, com o verbo no futuro eu uso mesóclise, o pronome no meio do verbo. Então aqui eu tenho uma mesóclise, ok? Então trabalhar com colocação pronominal é verificar essa posição do pronome em relação ao verbo. Se ele vai aparecer antes, depois ou no meio do verbo. Qual é a posição original do pronome em relação ao verbo? É a posição enclítica, é o pronome depois do verbo. Mas tem algumas palavras que atraem o pronome para antes do verbo, que são as palavras atrativas. Elas atraem o pronome para antes do verbo. Quais são essas palavras? Você vai memorizar o seguinte: nariz, e, opte, em gerúndio. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos ou interrogativos, orações, conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas. E aqui entram as adverbiais e conjunções integrantes, tá? Orações exclamativas, orações optativas, e quando você tem preposição em, mais um verbo no gerúndio, verbo terminado em NDO. Isso atrai o pronome para antes do verbo, tá? São palavras atrativas. Na número 1, olha o que eu fiz. Ele não me falou. Por que que esse me teve de aparecer ali antes do verbo? Porque eu tenho uma palavra atrativa aqui, ó, o não. O não é uma palavra negativa, ela atrai o pronome para antes do verbo.
ok? Então, se você tem palavras negativas, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, interrogativo, conjunções subordinativas, todas aquelas adverbiais e as integrantes, orações exclamativas. Então, se eu falo assim, ó, como como se acha? É uma oração exclamativa. Então, o pronome, ó, ele tem de vir aqui antes do verbo, ok? Patrícia, orações optativas, o que que é isso? Que transmitem uma ideia de desejo. Se eu falo que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Olha o pronome te aqui, ó. Ele veio antes do verbo, ok? E expressões com orações com em gerúndio. Preposição em mais o verbo no gerúndio. Em se tratando, em se falando. Então, o pronome vem também para antes do verbo. Então, olha a nossa questão aqui, olha o que nós temos. Assinale a alternativa em que o pronome destacado pode ser colocado depois do verbo. O pronome não ficou destacado aqui, mas nós vamos destacar agora. Nos e o se. Pode ser colocado depois do verbo, considerando as regras de colocação pronominal. Então, ele quer a opção na qual eu posso usar a ênclise, o pronome depois do verbo. Eu só posso colocar pronome depois do verbo se não aparecerem essas palavras atrativas aqui. Essas palavras atrativas, ok? Na letra A, olha o que nós temos. Não nos surpreende. Apareceu aqui o não. O não é uma palavra negativa. Ela atrai o pronome para antes do verbo. Então, necessariamente, esse pronome tem de aparecer nessa posição. Eu não posso colocar não surpreende-nos. Não posso colocar aqui, tá? Ele tem de aparecer ali mesmo, antes do verbo, porque eu tenho uma palavra negativa. Palavra negativa atrai o pronome. Na B, não se pode negar. Apareceu novamente o não aqui, uma palavra negativa, ela atrai o pronome para antes do verbo. Eu não posso colocar depois. Não posso dizer não pode negar-se, ok? Letra C, as sensações que nos provocam. Esse que, ele pode ser substituído por as quais. As sensações, as quais. Se eu posso substituir o que por as quais, por o qual, a qual, as quais ou os quais, ele é um pronome relativo. E pronome relativo atrai o pronome para antes do verbo. Então, as sensações que nos provocam, ó, pronome apareceu antes do verbo. Ok aqui. Não posso colocar depois, não posso dizer as sensações que provocam-nos. Não posso, porque eu tenho uma palavra atrativa aqui que é o pronome relativo. Letra D. Fazer com que se sintam bem. Fazer com que se sintam bem. Olha aqui o que nós temos. O que? Estou eu procurando o que aqui. Temos o que? Aqui eu posso dizer fazer isso. Fazer o quê? Fazer isso. Quando eu posso substituir toda a oração na qual o que apareceu por isso, esse que ele é uma conjunção integrante. Se eu tenho conjunção integrante é uma palavra atrativa. Ó, conjunções subordinativas. Aqui podem ser todas as adverbiais e as conjunções integrantes. Então, o que ali, ele é uma conjunção integrante, ele atrai o pronome para antes do verbo.
Eu não posso colocar depois. Fazer com que sintam-se bem. Não posso, porque eu tenho o que ali atraindo. E na letra E, as unidades habitacionais se tornaram mais compactas. Aqui, olha o que nós temos. Se tornaram. O que se tornou? As unidades habitacionais. Eu tenho um sujeito aqui, cujo núcleo é um substantivo, as unidades. Quando eu tenho sujeito com um núcleo que é um substantivo, eu tenho um caso facultativo de emprego do pronome. Esse pronome ele pode aparecer aqui antes do verbo, esse pronome ele pode aparecer depois do verbo. Eu poderia dizer as unidades habitacionais tornaram-se mais compactas, ok? Então, aqui é um caso facultativo de colocação pronominal. Então, a letra E é a nossa alternativa correta. Somente aqui na letra E eu poderia deslocar esse pronome ser para depois do verbo, ok? Poderia jogá-lo aqui e dizer tornaram-se, ok? Vamos para 5. Na número 5, nós temos uma questão de reescrita, e questão de reescrita é problemática porque ela trabalha com vários assuntos, né? Com vários conteúdos. Envolve colocação pronominal, crase, coesão, concordância, tá? Então você tem que ficar atento a vários pontos ali. A frase: lembrei-me do dia que minha cadelinha chegou em casa. Aqui nós teríamos um erro de regência, né? Porque quem chega, chega a, ok? Quem chega, chega a, não chega em. Mas tudo bem. Poderia ser reescrita considerando as normas gramaticais da seguinte maneira. Então, a banca quer a reescritura desse trecho aqui. Na letra A, me lembrei. Já está errado aqui. Eu não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo átono. Não posso. Então, é lembrei-me. Lembrei-me, ok? Do dia em que minha cadelinha chegou a casa. Aqui nós temos um erro de crase, de emprego de crase. Você tem a palavra casa. Antes da palavra casa, eu não vou colocar a crase. Não posso colocar. Casa, terra e distância. Não especificada, você não coloca crase. Se fosse a casa dos meus pais, aí você iria especificar. Cheguei à casa dos meus pais. Ok, gente? Aqui, ó, eu tenho casa especificada. Que casa é essa? Dos meus pais. Aí eu coloco crase. Se eu tiver um verbo, né, ali pedindo a crase, uma palavra pedindo preposição, ok? Aí eu vou crasear. Mas aqui, chegou a casa, não está especificando que casa é essa, não pode ter a crase. Em casa, terra, não especificado, distância. Não pode crasear, tá bom? Regra geral, gente, de crase, ó. Para ter crase, nós precisamos da preposição a mais o artigo a. Eu preciso de ter preposição mais artigo. A preposição, ela não vem do nada, não aparece do nada. Ela vai ser pedida por um verbo ou ela vai ser pedida por um nome. Então, tem de ter ali na sua oração uma palavra pedindo a preposição a. E depois você tem de ter o artigo a. Se é artigo a, vai estar acompanhando o substantivo feminino, ok? Então, você tem que ter um substantivo feminino. Por exemplo, referiu-se à mulher. Tem crase ou não tem crase? O que eu preciso para ter crase? Primeiro, preposição. A. Olha o que eu tenho aqui. Referiu-se. Quem se refere a. Então, o verbo me pediu uma preposição.
Opa, o primeiro critério eu já tenho para ter crase. Preposição a. Agora eu vou olhar se tem um substantivo feminino ali que aceite o artigo a. Eu tenho mulher, eu digo a mulher, ok. Então eu tenho o a preposição e eu tenho o artigo que está acompanhando o substantivo mulher. Nesse caso, necessariamente eu preciso crasear, ok? Dica: você pode trocar o substantivo feminino por um substantivo masculino. Se ao trocar o feminino pelo masculino, você conseguir encaixar o ao, então você tem ali a junção da preposição e do artigo. Diante da feminina, você vai ter preposição a e vai ter o artigo a. Então, vai ter de crasear. Só vou verificar aqui como está aparecendo para vocês. Tem que subir um pouquinho, né? Certo? Então, você vai trocar. Dá certo? Dá. Referiu-se à mulher. Referiu-se ao homem. Vou trocar mulher por um substantivo masculino. Referiu-se ao homem. Olha o que apareceu. Apareceu o ao. Se aparecer o ao diante da masculina, diante da feminina eu tenho a com a preposição e a artigo, ok? Mas vamos lá, vamos terminar de analisar aqui. Lembrei do dia, e aqui, gente, que você precisaria saber também, que quando você trabalha com os verbos lembrar e esquecer, você precisa observar se esses verbos vêm acompanhados de pronome ou não. Por exemplo, lembrei, me, coloquei pronome. Lembrei-me do convite. Lembrei-me do convite. E lembrei o convite. O que que acontece? Se você usar o verbo lembrar mais o pronome, você tende a usar preposição. Então, com pronome, com preposição. Lembrei-me do convite. Lembrando que o do é preposição de mais artigo o. Então, tem de ter preposição. Agora, na 2, eu não usei pronome, só usei o verbo. Lembrei. Lembrei o convite. Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Isso vai acontecer com o verbo lembrar e com o verbo esquecer. Se eu falar assim, ó, como que você completaria? O que você tem de observar? Apareceu o verbo esquecer com pronome. Com pronome, com preposição. Então, esqueci-me da chave. Com pronome, com preposição. Agora, na 2, eu usei o verbo esquecer. Sem pronome. Sem pronome, sem preposição. Então, eu esqueci a chave. Então, com os verbos lembrar e esquecer, você vai fazer dessa forma. Olha o que nós temos aqui, na letra B. Lembrei, apareceu o verbo lembrar.
Apareceu o verbo lembrar sem pronome. Lembrei do dia? Não. Lembrei o dia. Sem pronome, sem preposição. Então, aqui já estaria errado. Lembrei o dia em que minha cadelinha chegou a casa. Quem chega, chega a. Ok, a crase ali, o a ali sem crase, tá? Porque a casa não está especificada. Mas ali nós já temos erros, tá? Quem chega, chega a algum lugar em algum momento. Então, é em. Lembrei o dia em que, ok? Cheguei em casa naquele dia, em algum momento. Na letra C, eu tenho o verbo lembrar novamente, sem pronome. Sem pronome, sem preposição. Lembrei o dia, ok, certinho. Agora, o dia em que minha cadelinha chegou a casa, casa não especificada, não tem crase. Então, não está certo ali. Letra D, apareceu o verbo lembrar. Lembrar e apareceu o pronome. Com pronome, com preposição. Lembrei-me do dia. Ok, certinho. Do dia em que minha cadelinha chegou à casa sem preposição. Perfeito que está aqui na letra D. Ok? Certinho ali. Fiquem atentos a esse verbo chegar, que é quem chega, chega a, não chega em. Então, eu não cheguei na escola, eu cheguei à escola, ok? E vamos para a nossa última questão, que é uma questão sobre crase também. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que há emprego correto da crase. Letra A. Continua a contemplar tamanha beleza. Gente, nós temos aqui verbo, contemplar. Eu contemplo, tu contemplas, ele contempla. Verbo contemplar. Antes de verbo, é caso proibido. Não pode ter crase. Não pode ter crase porque você não tem artigo aqui antes do verbo. Então, esse a, na verdade, ele é somente uma preposição. Para ter crase, você precisa da preposição, a mais o artigo a. Você precisa de preposição mais artigo. Aqui você só tem preposição. Antes de verbo, nunca vai ter crase, tá? É proibido. Letra B. Eu só estou disponível das 7 às 10 horas. Aqui vai trabalhar com paralelismo, uma questão de paralelismo. Quando você tem esse intervalo aqui, você vai observar o seguinte: se aparecer D com A, você não vai crasear. Sem crase. Não pode, tá? Porque aqui você só tem preposição. Então, você só pode ter preposição aqui, não vai ter o artigo. Então, se eu falo estudo de 6 horas a 9 horas. Vou diminuir aqui. Estudo de 3 horas a 6 horas por dia. Olha o que eu usei. De a. Não tem crase. Agora, se eu falar estudo das 3 horas às. Vou colocar 6 horas aqui mesmo. Das 3 horas às 6 horas. Agora apareceu o das. Se eu tenho das, então eu vou crasear. Porque eu tenho de mais o artigo as aqui. Então, eu tenho que ter a preposição e o artigo ali também. Estou disponível
das 7 às. Eu usei o das, tá vendo? Usei o das. Tem ali a preposição de mais o artigo as. Eu tenho que ter aqui uma preposição mais o artigo também. Então, eu vou crasear. Se você encontrar de com a, não vai crasear. Se você encontrar o da com a, você vai crasear, ok? Se ali fosse assim, de 7 às 10, não teria crase. De 7 às 10, não teria crase, ok? Só vai ter crase se aparecer o da ou o das, né? Aí vai ter. Então, aqui eu tenho o uso correto da crase. Trabalho de segunda a sexta. Trabalho de segunda a sexta. Tem crase? Não. O que apareceu? De com A. Não tem crase. Trabalho da segunda. Trabalho da segunda a sexta. Agora apareceu o da. Se apareceu o da, ali eu vou crasear o A, ok? Agora, na letra C, nós temos: após a apresentação de uma petição, o documento será liberado. Apareceu aqui a preposição após. Então, não pode ter essa crase aqui. Para ter crase, o que eu preciso? Da preposição a. Se eu já tenho preposição após aqui, eu não tenho outra preposição. Então, não pode ter crase, tá? Depois ali de preposição, não vai ter crase, exceto o até, né, que é um caso facultativo, ok? Mas depois de preposição, você não vai colocar a crase. Você poderia pensar aqui naquela dica, naquele macete de trocar por uma palavra masculina também, né? Vou trocar a apresentação por uma palavra masculina. Após espetáculo. Vou colocar aqui. É o espetáculo. Troquei pela masculina. Então, é após ao espetáculo ou após o espetáculo? Como que você fala? Após o espetáculo. Não encaixou o ao aqui, ok? Então, você poderia raciocinar pela dica também. Mas tem preposição aqui. Depois dessa preposição não pode ter crase, porque para ter crase eu preciso da preposição a. Na letra D, as vendas a prazo. Não, horrível isso, né? Porque prazo, eu digo o prazo. É uma palavra masculina. Antes de palavra masculina, você não vai usar crase. Porque para ter crase, você precisa da preposição a e você precisa do artigo a. E o artigo a não vai acompanhar palavra masculina. Você não diz a prazo. Você não diz a armário. Você não diz gás, a gás. Você diz o gás. Então não tem crase. Ó, fogão a gás. Eu posso colocar crase aqui? Não, porque gás é palavra masculina, eu digo o gás, então não pode ter crase. A frete, eu digo o frete, então não pode ter crase. Não tem crase antes de palavra masculina, porque você precisa de uma palavra feminina para que o artigo a acompanhe, ok? Então, a prazo, a gás, a frete, a pé, se diz o pé. Você não diz. Tira do contexto ali a pé. Você vai olhar para o seu pé, você não vai falar a pé, é o pé. Então, é uma palavra masculina, ok? Não tem crase. Certinho? Então, finalizamos aqui a correção desse simulado e vamos trazer outras questões aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Se inscreva aí no canal, deixe também aí o seu like, é muito importante, seu comentário, tá bom? E esteja conosco no grupo gratuito. O link vai ficar disponível aqui abaixo.
Se você está se preparando para qualquer concurso público, nós temos o nosso curso preparatório completo de língua portuguesa e nós temos as turmas de questões. Também vou deixar o link aqui abaixo para vocês, tá bom? Então, até a próxima correção.